A paz do Senhor, meu irmão, aqui quem fala com você é o seu amigo pastor Lucas Magela. Bom, irmãos, hoje na lição de hoje nós estaremos lecionando a lição de número 6. Lição 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Sabemos que nós estamos aí no terceiro trimestre de 2020, aí ministrando uma lição especial, né, irmãos? É uma edição especial, todos sabemos até aqui já, né? Que a CPAD ela não disponibilizou esse mês de esse terceiro trimestre agora uma nova revista. Então eles sugeriram que nós estudássemos essa revista do ano de 1993 do Eurico, né? Pastor Eurico, saudoso Eurico, que contribuiu muito para a obra de Deus, né, irmãos? Tem vários artigos, vários comentários do pastor Eurico, e o tema que ele traz nunca foi tão importante como a época que nós estamos vivendo agora, né, irmãos? É uma época em que nós temos certeza que, de fato, as palavras, assim como a palavra de Deus, como as cartas de Paulo, né, a Timóteo, e assim como a palavra do Senhor, ela é atual, né? É uma palavra persistente, é uma palavra atual, e nós estaremos lecionando essa lição da partir de agora. Antes de mais nada, irmãos, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que é postado aqui no canal EBD. Para quem não sabe, irmãos, eu sou o pastor Lucas, eu tenho um outro canal também, onde é só para ministrações. Aqui a gente fala sobre EBD, né, irmãos? Então, eu quis separar o conteúdo de um de outro, né? Para que assim nós possamos ter uma identificação melhor. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Está uns ruídos por aqui, irmãos, mas não se atenta a isso não, né? Vamos aí estudar essa lição maravilhosa, né? Que está para nós agora. O objetivo geral dessa lição é mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Nós sabemos que o único precursor, o único que foi o incentivador da reconstrução do muro de Jerusalém não foi senão o próprio Deus, foi senão somente o Senhor foi aquele que trouxe essa motivação ao povo, né, para que o povo reconstruísse os muros de Jerusalém. Amém? Essa lição ela segue três objetivos específicos. O primeiro, mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. O segundo é saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. E o terceiro é explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. Amém? E quarto, compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição. 5. Apontar como foi a inauguração solene dos muros. E 6. Conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. Irmãos, nosso textual está em Isaías 60, verso 18, que diz assim: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Glória a Deus. Verdade prática diz assim: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus, né? Glória a Jesus. Nossa leitura bíblica em classe está em Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao 4 e do 2, do 1 ao 9, né? Eu quero pedir para você, se você ainda não leu esse texto, leia, por favor, é importante. Eu estarei me atentando aqui nos primeiros 4 versículos, né, que diz assim, ó: As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimaram a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos aí então para a nossa introdução,
que diz assim: Nessa lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. Né, irmãos? A obra era de Deus, a qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário. Assim também, irmãos, é quando Deus nos chama para fazer a sua obra. Né? A gente tem que estar ciente de que quando Deus nos chama para fazer a tua obra, Ele é que vai nos capacitar. Ele nos capacita para que esta obra seja executada. Por quê? Porque a obra é dele. Não é assim? Por exemplo, quando a gente vai construir uma casa, geralmente nós somos, né, claro, o dono da obra, né? Nós contratamos o pedreiro, em alguns casos engenheiro, arquiteto, mas nós somos o dono da obra, porque nós estamos financiando aí esta obra, né? Então, assim, é a palavra de Deus. Deus, quando nos chamou para fazer a sua obra, Ele está cuidando, Ele está capacitando de todos os lados para que essa obra seja executada. Aqui também foi o que aconteceu. Os muros de Jerusalém precisavam ser reconstruídos, né? Precisava de restauração, e Deus levantou entre os homens uma pessoa certa, uma pessoa que estava no meio de pessoas aonde ele podia causar uma influência, porque Deus, ele faz essas coisas. Vamos aí para o primeiro tópico. Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Então, irmãos, ó, aqui nós já percebemos o quê? Que Deus ele envia a notícia para Neemias, para que Neemias pudesse estar ciente do que estava se passando, porque enquanto eles estavam lá sendo copeiro do rei, o seu povo estava em ruína, né? O seu povo estava em profunda angústia, né? Estava em miséria. Isso nos mostra que Deus ele cuida, principalmente daqueles que lembram uns dos outros. Irmãos, isso acontece muito hoje, né? Às vezes, o fato de nós termos na nossa mesa deveria ser sim motivo de nós agradecer muito a Deus, mas às vezes nós esquecemos que tem pessoas que precisam também dessa nossa ajuda. O que eu estou querendo dizer com isso? Neemias ele estava em uma situação, irmãos, que ele estava favorável. Neemias estava em uma situação que ele não precisava voltar para Jerusalém para fazer obra nenhuma. Né? Neemias estava, ele era copeiro do rei, poxa, né? Em outras palavras, ele estava na casa do monarca, né? Então, ele exercia grande influência. Ó, Neemias, angustiado, jejuma e ora. Irmãos, quando Neemias fica sabendo o que estava acontecendo com o seu povo, a primeira reação de Neemias é a angústia. A primeira reação de Neemias é a tristeza, é o quebrantamento. Eu imagino Neemias pensando, poxa, eu aqui, né, com tantos privilégios, o meu povo sofrendo, e o meu povo na miséria. Aí o que ele fez? Ele buscou a orientação do Senhor. Neemias, ele jejuma e ora. Certa vez Jesus falou que há certo tipo de espírito que só sai com jejum e oração, né, irmãos? Então, assim, o que nós podemos já começando aqui a aprender desta palavra, né? Que Deus, ele despertou Neemias de forma que Neemias sentisse as dores do povo e sentisse o sofrimento alheio, né? Apesar da sua confortável posição sobre o reino, Neemias não se conformou. Neemias ele quis tomar uma providência e ele que ele faz? Ele vai orar, ele vai jejuar. Característica como essa temos que aprender também. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar, nós precisamos consagrar nossa vida a Deus. Para quê? Para que o Senhor Deus ele possa assim agir, para que o Senhor Deus ele possa estar fazendo a sua obra, estar fazendo a sua vontade em meio às lutas, em meio às coisas que nós enfrentamos, né, irmãos? Vamos aí então agora para o terceiro ponto aí, ó. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia, ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Veja bem, irmãos, ele está triste,
ele está angustiado, ao mesmo tempo ele não tem coragem de chegar para o rei e falar o que está acontecendo, mas Deus despertou no rei o interesse de saber o que estava se passando com Neemias. Por que Neemias estava daquela forma, né, irmãos? Então, assim, Deus ele respondeu à oração de Neemias de forma muito rápida, né? E isso acontece também no nosso dia a dia. Deus ele responde às orações. Às vezes, irmão, para analisar esse caso, né? Parecia um impossível um rei dar ouvido ao copeiro, ao seu copeiro para e outra coisa ainda por cima, financiar o empreendimento, financiar a obra. Irmãos, eu não vejo outra alternativa em dizer para você que quem realmente fez esta proeza foi Deus. Deus despertou no rei o interesse, mas esse despertamento ele só foi possível por causa de quê? Porque Neemias estava jejuando e Neemias estava em oração. Nós também temos que ser assim. Quando nós quisermos que o Senhor Deus ele realize em nossa vida, nós precisamos entender que para que Deus realize na nossa vida, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Né? Quarto ponto aí, ó, Deus despertou o rei a atender pedido de Neemias. É o que nós já estamos falando, né? Veja bem, Deus despertou aquele que tinha influência. Deus despertou aquele que tinha a condição financeira de ajudar Neemias, né, irmãos? Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas. Às vezes a gente tá pensando, né, às vezes tá passando por um momento difícil e pensamos que o Senhor Deus, ele não está vendo, ele está vendo. Mas nós precisamos colocar a nossa fé em prática, nós precisamos acreditar que Deus ele pode sim fazer milagre, que Deus pode sim fazer a obra dele, do querer dele, da vontade dele, como ele quiser. Amém, irmãos? A síntese do tópico primeiro é: temos um Deus que ouve e responde às orações. Claro, nós temos um Deus, irmãos, que ele ouve a oração, ele ouve o pedido, ele ouve aqueles que estão orando e que estão buscando a sua face. Capítulo 2 aí, ó. Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Ó, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Primeiro ele vai fazer uma sondagem, né? Primeiro ele vai, como homem sábio, ele vai ver de fato que realmente precisa ali naquela redondeza, nos muros, e depois ele vai declarar quais são as suas verdadeiras intenções ao visitar ali Jerusalém, ao visitar ali os muros, né, que estavam em ruínas, né? Tendo se inteirado da verdade situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos que faziam obras junto e retificaram os muros para que não mais estivessem em opróbrio, ou seja, para que não mais estivessem sobre o critério do ímpio, sobre o critério das nações vizinhas que estavam aí oprimindo Israel, né, oprimindo o povo, né? Então é assim que Deus faz, irmãos. Deus quando você pega a buscar a sua face, quando você começa a buscar ele com corpo, alma e espírito, ele ouve a oração. Ele começa a fazer coisas que nós mesmos às vezes duvidamos, né? Olha aí, a síntese do tópico 2 é: com a bênção de Deus e a permissão do rei, Neemias chegou até a cidade de Jerusalém. Veja bem, irmãos, com a bênção de Deus em primeiro lugar. Tudo que nós temos que fazer tem que ter a bênção de Deus. Se a bênção de Deus não estiver lá, não adianta nós tentar, porque vai dar errado. Não é assim? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha a sentinela, né? Terceiro tópico aí, ó, Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias. Vê capítulo 3. Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar um muro ao longo de toda a sua extensão. Então veja bem, o muro era imenso, a obra era muito grande. Então Neemias ele levanta cabeças, né, pessoas encarregadas, para que esses encarregados viessem aí a estar executando esta obra, né? Cada um ficava responsável nesta obra, assim como é no corpo de Cristo, né, irmão? Cada um é responsável por fazer alguma coisa. Ó, a tática de Neemias. Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pela igreja em seu trabalho de evangelização.
Neemias tinha um plano que aproveitava todos que quisessem trabalhar. Assim também, irmãos, deve ser na obra de Deus. Tem que ter espaço para todos trabalhar. E eu ouso dizer para você, tem espaço sim para todos trabalhar. Até mesmo aqui nesse cantinho, né, no canal do YouTube, tem espaço para você fazer a obra de Deus, tem público para todo mundo, né, irmãos? Então, assim, às vezes você olha para um lado, olha para outro e fala, não vai dar certo, mas você tem que continuar, persistir, né? Porque quem vai fazer a obra é o Senhor, amém? Vamos aí para o terceiro tópico, o terceiro ponto. A união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente resolveu, porque é assim que o homem de Deus tem que ser. Quando ele se depara diante de uma dificuldade, ele precisa lidar com aquilo ali, ele precisa vencer aquilo ali, ele precisa ter a administração certa, amém? Neemias, a síntese do tópico 3 é Neemias cheio de fé e coragem inicia o levantamento dos muros. Porque é assim, irmãos, quando Deus está na frente, quando Deus está na frente do trabalho, as coisas tendem a dar certo. E tem que dar certo mesmo, porque o Senhor está ali, amém? Quarta aí, ó. O levantamento dos muros provocou grande oposição, porque é assim, ó, iniciada a edificação dos muros, Sabalat e Tobias indignaram-se grandemente. Por quê, irmãos? Porque é dessa forma que acontece. Todas as vezes quando você se levantar para fazer a obra de Deus, você pode ter certeza, você comprará guerra com o inferno inteiro. Você comprará guerra com o inimigo. Por quê? Porque o diabo ele não fica satisfeito em ver você fazendo a obra de Deus. Então ele vai fazer de uma forma com que você pense que está sozinho, vai aparecer oposição, vai aparecer pessoas para te desanimar, mas você tem que continuar. A grande sacada é você continuar, é você não ligar. Por quê? Porque no final das contas, em Neemias capítulo 6, verso 15, o muro foi concluído. Por quê? Porque Neemias não deu ouvido para Sabalat e Tobias. Assim também tem que ser nós, o povo de Deus. Não podemos dar ouvido àqueles que não querem compromisso ou àqueles que vêm com oposição para tentar impedir a obra do Senhor. Amém, irmãos? O tópico 5 diz, ó, o muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicar os muros com alegria. Aqui foi um momento muito alegre, né, irmãos? Porque aqui o Senhor fez a obra. Amém? O ato de dedicação incluiu duas precisões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Por quê? Porque o Senhor fez a promessa e o Senhor cumpriu a sua promessa. O tópico 5 diz assim, a síntese, Deus deu a vitória ao seu povo e os muros foram solenemente inaugurados. Por quê? Porque quem fez a obra foi Deus, quem realizou a obra foi o Senhor. Então nós não podemos questionar quando Deus diz para nós fazer uma coisa, porque Ele é fiel, irmão, para cumprir, para fazer valer a sua palavra. Olha, tópico 6 diz assim: os muros trazem ensino. Ó. A Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. E ainda uma forte cidade temos a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuros. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que abrigam dentro dele. Porque é assim, né, irmãos? O muro de Jerusalém, ao ser reconstruído, ele trouxe segurança para o povo, porque quem estava dentro dos muros não tinha mais a opressão de serem aí perseguidos, né? Por isso que se levantou grande e fortemente os inimigos para tentar parar, porque algo bom estava acontecendo. O muro da salvação é de pé, ó, é uma permanente linha de divisórias entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterado. Isso é uma verdade, né, irmãos?
A luz não combina com as trevas, a luz não combina com as coisas do Senhor. Amém? Então, ó, finalmente a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar. Que assim, irmão, seja a nossa vida, que nós possamos ser pessoas assim também, que quando nós encontrarmos a adversidade, nós possamos colocar a nossa vida diante de Deus e acreditar que o Senhor tem uma obra, que o Senhor vai fazer a obra. Irmãos, essa é mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Amém? Compartilha com os seus amigos que gostam da EBD, que gostam de estudar a palavra de Deus. Eu estou muito satisfeito porque tenho gravado essas lições e os irmãos têm acompanhado. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Como eu tinha dito no início do vídeo, vou deixar na descrição desse vídeo o outro link do meu canal, onde tem mensagens curtas que com certeza vai falar muito ao seu coração. Um forte abraço do seu irmão, pastor Lucas Magela.